Fala pessoal, tudo bem? Sou Gabriel Barbosa, sócio, membro do Comitê de Investimentos da TRX. Estou aqui com o Vinícius Araújo, responsável aqui pela nossa área de relação com investidores, e com o Raul, portfólio manager da tese de ativos listados aqui dos nossos fundos. Esse é o webcast da TRX referente a agosto de 2025. A gente vai falar aqui um pouquinho sobre o mercado, né? O que influenciou a performance dos fundos e do mercado de maneira geral aqui internamente, e também falar aqui um pouquinho dos destaques dos relatórios gerenciais, tanto do TRXF11 quanto do TRXY. Começando aqui já, Raul, pelo mercado, a gente teve um mês muito forte, né, para ativos de equity, né? O Ibovespa subiu mais de 6%, o ITRIX Tijolo subiu próximo ali de 1,60%, puxando a performance do IFIX como um todo para mais de 1%. A gente veio de um mês de retração no mês passado, mas um mês agora bastante forte, um mês de alta volatilidade, né? Teve muita coisa que aconteceu aí no meio do caminho, mas acho que a percepção, tanto lá fora quanto aqui, é de que o início de um ciclo de corte de juros, né, pelo Fed, o Banco Central Americano, ou pelo Banco Central aqui no Brasil, está mais próximo, né? Talvez o Fed comece um pouco antes, mas o Banco Central brasileiro também está próximo de iniciar aí um início de ciclo aí de corte da taxa Selic, com os índices de inflação vindo menores do que o esperado, e também com a atividade econômica mostrando sinais de arrefecimento. Então, queria que você comentasse aí com mais detalhes a performance, principalmente para o mercado imobiliário como um todo, como que isso trouxe aí, influenciou, né? Trouxe influência para os ativos imobiliários de maneira geral. Boa. É bem isso, né? Como o mercado vê que tem essa perspectiva mais clara, né, de quando haverá uma nova ciclo de corte de juros, apesar de não saber ainda como é que vai ser a magnitude disso, a gente já viu uma boa performance de todos os índices acionários aí, principalmente o Ibovespa, puxando aí para mais de 6%. O IMOB, né, que é o índice de ações, né, do mercado imobiliário aqui do Brasil, também indo mais de 13%, né, de alta no mês de agosto, vindo já de um ano muito forte. E o IFIX também sendo puxado aí pelos fundos imobiliários de tijolo, que também traz esse viés aqui de equity do mercado imobiliário, né, de fundos imobiliários. Então, a gente vê que, de maneira geral, tem trazido aí um vento a favor, né? O que faz com que os fundos imobiliários tendem a apreciar e o investidor, né, gringo, o investidor brasileiro, volta a ter um olhar aqui para ativos de risco, né? Então, a gente trouxe aqui dentro do relatório TRXY um olhar aqui para o que aconteceu dentro do IMOB no ano e para o IFIX, né? Assim, uma consequência, mas assim, um pouco mais detalhado para o IMOB. E a gente vê que o IMOB em si avançou no ano mais de 56%, em 12 meses avança 26%, e em agosto 13,5%, o que é uma rentabilidade, um baita resultado, muito acima do que foi o CDI, muito acima do que foi o próprio Ibovespa, mostrando que são ativos que têm beta, né? Então, que andam mais quando a economia vai bem. Eu tenho uma perspectiva de taxa de juros menor ou de arrefecimento. E quando vai mal, ele vai bem pior, né, do que os outros. Mas a gente está num momento de estresse, a curva de juros ainda está estressado, né, a curva longa, e a gente vê que o IMOB já andou, o IFIX está andando no ano, e o Ibovespa também. Dentro do IMOB, as ações que mais performaram foram as de incorporadora de baixa renda, que tiveram diversas notícias positivas, como o Minha Casa Minha Vida, faixa 4, uma menor dependência de crédito, né, devido ao programa habitacional,
E as empresas, no geral, nesse setor, elas têm uma menor alavancagem do que as empresas de mais alta renda. Então, eles performaram melhor, pagaram bons dividendos ali, como Cury, Direcional, Plano, estão avançando bastante. Enquanto que as incorporadoras, as empresas que tiveram pior performance, por exemplo, do outro lado, ainda assim avançando muito, né, que são as empresas de shopping, que avançaram 38% no ano, elas têm uma maior alavancagem, têm uma dependência ali, uma questão com juros e inflação que impacta o resultado financeiro e, consequentemente, o lucro, então acaba tendo um contraponto. Só que, por outro lado, os shoppings estão performando bem, né? Como a gente tem falado, até falou no último relatório gerencial do mês passado, né? Do mês anterior de julho, os shoppings estão com uma boa performance e as empresas estão até comprando novas participações nos shoppings que eles têm maior resiliência. Por exemplo, o Multiplan recentemente comprou a participação da BNDES no Shopping Morumbi e no Barra Shopping, que são dois dos melhores shoppings da companhia. A gente já viu também o movimento da Iguatemi também, comprando outros shoppings do próprio portfólio, como o Pátio Paulista, né, Pátio Higienópolis, aumentando, de fato, a participação em shoppings core deles, né? E aí a gente vê que, apesar desse avanço, ainda tem uma boa perspectiva para o Imob e para o IFIX em 2025, ainda tendo boas oportunidades nos subsegmentos aqui do próprio Imob, quanto no IFIX. Então a gente vê que, apesar do avanço, ainda tem uma boa margem de segurança para ganhar dinheiro dentro do ano e até num médio e longo prazo, aí pensando em 2026. Boa. Bom, então, obrigado pelos comentários, pessoal. Acho que a gente já pode entrar aqui agora falando um pouco sobre as movimentações do mês para o TXY. E falando já de cara, o grande destaque aqui foi o encerramento da segunda emissão do TXY, onde nós levantamos aqui a captação de 115 milhões de reais. É um valor de 115% maior do que o pretendido inicialmente. A oferta saiu ali com 100 milhões, podendo chegar ao lote adicional de até 100%. E aí, com isso, a gente encerrou durante o mês de agosto e durante o mês de setembro, no início, nós realizamos a conversão das cotas. Então, as cotas foram convertidas no fechamento do mercado do dia 3 e liberadas para negociação a partir do início do mercado do dia 4. Acho que a gente vai explorar um pouco mais aqui ao longo dos comentários, mas esses foram os grandes destaques em relação ao encerramento da oferta. E aí, com isso, né, com os recursos em caixa, nós fizemos algumas movimentações estratégicas em relação às alocações, e isso, já refletindo aqui no fechamento do mês, a nossa alocação em ativos de CRI representam ali aproximadamente 55% do portfólio do fundo. Durante o mês, nós compramos 15 ativos que faziam parte do pipeline inicial da emissão, com objetivo de renda e uma taxa média de IPCA mais 8,20 aproximadamente. Do lado da alocação em fundos imobiliários, hoje o fundo está alocado ali aproximadamente 40,6% do PL, e durante o mês nós compramos 4 ativos para compor ali a carteira do fundo com o objetivo de carrego para renda ou até ganho de capital ali no curto prazo. Essa alocação tem como retorno esperado ali entre 13% e 17% ao ano, com base no portfólio atual. E do lado das ações, a única movimentação que fizemos aqui foi a venda do ativo de Cury, permanecendo atualmente então com uma única ação do mercado de incorporações. Então, o ativo as ações representam ali 0,2% do PL do fundo. E por último, falando da distribuição mensal, o fundo distribuiu 11 centavos por cota, em linha com as últimas distribuições recorrentes já desde o início do ano. Isso representa um dividend yield mensal de 1,15% e um dividend yield anual de 13,82%, com base na cota de fechamento do mês de 9,55%. O pagamento será realizado no dia 12 de setembro, e a gente reforça aqui o nosso guidance para o ano, ainda entre 10 centavos e 13 centavos por cota. E por último, o fundo encerrou o mês de agosto com 683 novos
com 683 investidores, representando aí um aumento, registrando mais um mês, um aumento da base de investidores. Acho que de grandes destaques eram esses, então acho que eu vou passar a bola para o Raul agora para falar um pouco mais do que aconteceu ao longo do mês em termos de gestão e resultado do fundo contábil operacional. Boa. Em termos de gestão, né, com o encerramento aqui da segunda oferta do fundo, a gente alocou os recursos aqui, como o Vinícius comentou, linha com o pipeline aqui do fundo, né, assim, para já deixar todos os recursos alocados. E a gente ainda tem um outro ativo do fundo que vai ser alocado ao longo do mês de setembro e que tem aí um potencial grande de trazer um retorno e aumenta a diversificação do fundo. Dentro do mês de agosto, então, a gente fez algumas movimentações, a principal delas foi a venda também de Cury, né, que representou aqui uma TIR de quase 94%, num prazo aqui de 134 dias, e que a gente acabou rebalanceando esse recurso aqui entre outros fundos imobiliários e CRIs que a gente comprou dentro do mês. Então, com base no resultado, a gente acabou distribuindo os 11 centavos por cota, né, com base nesse ganho de capital que a gente fez ao longo do mês. E também um outro destaque que vale a gente mencionar é que tem uma movimentação expressiva aqui do valor patrimonial entre julho e agosto, por conta de um descasamento aqui da oferta, né? Então a gente recebeu os recursos, mas acabou não contabilizando como patrimonial e gerou esse descasamento entre agosto e setembro, o que, assim, nas nossas contas aqui, vai trazer o patrimonial para mais próximo do que foi o valor ali do encerramento de julho, em 9,22 por cota, após aí a conversão que foi ali no dia 3 de setembro, com liberação para negociação no dia 4 de setembro. Com isso aí a gente reforça que a estratégia do fundo, né, em alocação-alvo já está dentro, né, das alocações-alvos tanto de CRI quanto fundos listados e em empresas, né, então a gente está ali dentro dos parâmetros que a gente tinha colocado para ser os parâmetros de alocação e a gente encerra aí com esse guidance de 10 e 13 centavos por cota para os próximos, até o final do ano de 2025. Boa. Não, só reforçando até essa questão da cota patrimonial, né, o porquê dessa diferença. Porque quando nós, durante o mês de agosto, nós levantamos os recursos financeiros, mas ainda as cotas não haviam sido convertidas. Aí até na parte contábil, né, isso acaba ficando ali no demonstrativo mensal como uma contrapartida de dívida, né, ou contas a pagar, alguma coisa relacionado a uma dívida, e isso acaba impactando o patrimônio do fundo imediatamente, porque a gente não tem um ativo, né, na contrapartida para somar ali o patrimônio e as cotas. Então, uma vez que as cotas são convertidas, esse passivo volta, né, é ajustado, e aí a cota patrimonial fica de acordo com os recursos levantados. Então, geralmente tem esse descasamento em períodos de oferta, a gente até muito questionado aqui, né, nas últimas ofertas do TXF, mas é por isso. Então, a partir de setembro, a cota patrimonial já deve estar reajustada. E aí, até passando agora para a sessão de perguntas e respostas, temos aqui 2 perguntas que nós recebemos nos nossos canais, através do Instagram. E a primeira delas é se o fundo já concluiu a alocação do pipeline da segunda emissão. Falta alguma coisa ainda? Como que a gente está em relação a isso? Boa. Como eu comentei, né, a gente tem ainda um outro ativo que vai começar a ser alocado em setembro e que ao longo dos próximos anos a gente vai aumentar a participação, que é uma permuta que estava ali dentro do nosso pipeline e que a gente ainda vai trazer mais detalhes ao longo dos próximos meses. Boa. Por último, se há alguma expectativa para o aumento dos dividendos recorrentes após a segunda emissão, a gente já consegue ter alguma previsão? Não, assim, a gente reforçou o guidance aqui entre 10 e 13 centavos por cota
para distribuição nos próximos meses. A gente reforçou aqui o guidance entre 10 e 13 centavos, justamente por acreditar que a gente consegue entregar esses dividendos aqui de forma recorrente até o final do ano. Boa, e acho que quando estivermos mais próximos ali do fim do ano, a gente consegue ter mais uma noção de resultado para o próximo semestre. Então, acho que está um pouco cedo ainda para dizer se a gente consegue ou não aumentar para o próximo semestre, mas a depender das expectativas, a gente consegue passar uma previsão até em meados do final do ano. Bom, acho que eram essas duas perguntas. Acho que agora a gente pode passar já para a parte onde falamos do TRXF. Então, mais uma vez, Raul, obrigado pela sua participação. Acho que agora a gente já vai passar a bola aqui para o TRXF e falar dos resultados do mês também. Valeu, Raul. Valeu. Obrigado. Bom, passando agora aqui para o TRX-F11, acho que todo mês a gente começa aqui com agradecimento aos investidores do fundo. O fundo terminou o mês aí com mais de 194.500 investidores, beirando os 195 mil, recorde histórico de fechamento com o número de cotistas no mês. Então, mais obrigado a todos os cotistas do fundo, aqueles que estão entrando, aqueles que já são nossos cotistas há bastante tempo. Obrigado pela confiança. E aí já passo a bola aqui para o Araújo trazer os principais destaques do mês do relatório inicial TRX-F11. Boa, bom, começando como sempre aqui pela distribuição. Então houve a distribuição de 93 centavos por cota em linha com o guidance dos últimos meses, e já reforçando também que ainda é a expectativa até dezembro de 2025, entre 90 e 93 por cota. O volume médio das negociações ficaram ali na casa dos 7,84 milhões, estão representando aí mais um mês de uma expressiva liquidez, nas movimentações das cotas no mercado secundário. E falando um pouco já sobre os movimentos de gestão, e depois a gente dá mais alguns detalhes ao longo do relatório, tivemos a conclusão da aquisição de 3 imóveis locados para o Pão de Açúcar. Esses imóveis faziam parte do pipeline da 11ª emissão, que estavam pendentes ainda de aquisição. Então concluímos o valor total de 98 milhões de reais, e sendo dois imóveis localizados dentro da cidade de São Paulo, em bairros aqui em Santana e na Lapa, e um imóvel localizado em Cotia, que também fica na região metropolitana de São Paulo. É importante destacar que esses 3 imóveis possuem contratos atípicos de 15 e 20 anos, que já estão em vigor, e que possuem multa rescisória equivalente a todo o saldo remanescente. Então reforça aí também aquele reforço dos nossos contratos, em relação a uma segurança que a gente tem com contratos atípicos. Também concluímos a alienação do ativo de Açaí em Teresina. Já era um ativo que nós já havíamos anunciado o memorando de entendimentos há algum tempo e que vinha sendo tratado em fase de diligências. Então nós concluímos agora durante o mês de agosto. Reforçando as informações, o valor de venda foi de 69 milhões de reais, sendo que na data da assinatura do documento o fundo recebeu 44 milhões, e nós utilizamos os recursos para pré-pagar o CRI, que era lastro desse imóvel. De resto, o restante será pago em 25 parcelas de R$1 milhão por mês. Importante só destacar um ponto de que o fundo ele não deixa, apesar do parcelamento ser exatamente de R$1 milhão de reais mensais, o fundo ele não deixa de receber 100% do aluguel na data da venda do imóvel. Então, o fundo continua recebendo o aluguel proporcional desse ativo à medida que o comprador vai desembolsando o valor recorrente durante esses 25 meses. Então, é uma forma que a gente teve ali de amarrar esse recebimento, uma vez que as parcelas não foram corrigidas por IPCA, por exemplo. Então, a gente tem o recebimento da renda proporcional. Esse ativo gera uma TIR de 10,5 ao ano. Então, a gente deixou até nos últimos relatórios uma tabela mostrando o comparativo com os principais índices de mercado ao longo do tempo. E isso deve gerar um lucro de 22 centavos por cota do TRX-F11. Então, isso deve contribuir para o resultado do ano, em linha com o que a gente já tinha projetado na última viabilidade. E por último, a venda foi realizada por um cap de 7,85%.
Então, reforçando aí muito do que a gente vem batendo na tecla de que nós estamos conseguindo vender ativos por caps muito abaixo, ou expressivamente abaixo do que nós estamos em relação aos imóveis que nós estamos comprando, né? Então, isso acaba mostrando um pouco da nossa gestão ativa e de como isso gera valor para o fundo no médio e longo prazo. Então, acho que já passando agora para os movimentos do mês, vou passar a bola para o Gabriel, comentar um pouco mais no detalhe sobre as operações, o que a gente realizou ao longo de agosto. Legal, bom, começando aqui pela aquisição dos 3 imóveis, né? Então, são 3 imóveis, no caso é o Grupo Pão de Açúcar, investimento aproximado aí de 98 milhões de reais, que esses imóveis estão locados no Pão de Açúcar em contratos que ainda restam 15, 20 anos atípicos. Nessa aquisição, o TXF11 assumiu, né, o CRI, que foi vinculado à aquisição desses imóveis pelo antigo investidor. Esse CRI tem um saldo atualizado de aproximadamente 55 milhões, que passa a também somar ao saldo aqui de securitizações do TRXF11 a partir dessa aquisição. Só que esses CRIs, eles foram emitidos numa taxa, por que a gente decidiu seguir com esses CRIs? Né? Porque eles foram emitidos numa taxa muito baixa, na média IPCA mais 5,17. São CRIs de longo prazo, junto com os contratos atípicos, casados, exatamente como a gente gosta de fazer aqui dentro do TXF11. Então, por essa razão, a gente entendeu que faria sentido a gente carregar esses CRIs e não pré-pagá-los, né? Os imóveis foram adquiridos por aproximadamente R$ 6.710 o metro quadrado, lembrando, né, imóveis localizados na região metropolitana de São Paulo. Então, aqui o componente terreno tem um valor mais caro, né? Então, até isso faz com que o preço de aquisição e o preço de locação acabam ficando mais caros também. O fundo pós-aquisição se aproxima ali do valor investido em imóveis de aproximadamente 4 bilhões de reais, 72 imóveis espalhados em 11 estados e 39 cidades, 682 mil metros quadrados aproximadamente de área bruta locável, mais de 1.250.000 metros quadrados de área de terreno, de novo, fortalecendo a presença do fundo em terrenos na região metropolitana de São Paulo, que é cada vez mais difícil encontrar grandes terrenos, né? Principalmente para incorporadoras. A gente está cheio de incorporadora batendo aqui na nossa porta, perguntando se tem algum dos imóveis aqui que a gente tem na região metropolitana para vender para eles. A estimativa de distribuição por cota permanece a mesma e o prazo médio aumenta um pouquinho, porque, né, esses imóveis comprados têm um prazo médio superior ao prazo médio atual do fundo. Então a gente se aproxima ali de 14,5 anos. A gente também, durante o mês, assinou um MOU para a venda de uma loja do açaí localizada em Goiânia. O valor de venda foi de aproximadamente 89 milhões, sendo que 53 milhões vão ser pagos à vista, na conclusão das condições precedentes da operação, e 36 milhões serão pagos em 3 parcelas semestrais de 12 milhões cada, que serão corrigidas por IPCA, com o primeiro pagamento ocorrendo 6 meses após o pagamento da entrada. O lucro estimado com essa operação é de aproximadamente 58 centavos por cota no TXF11, lembrando que esse imóvel é do TXB, mas o TXF tem 99,8% das cotas do TXB, e a TIR estimada é de 15% ao ano. Então a gente compara isso, né, com o carrego desse imóvel, desde a aquisição, o carrego da renda, mais a venda, a gente tem uma TIR aí, uma taxa interna de retorno próxima de 15%, que é superior a todos os índices, né, que a gente compara aqui, os principais índices comparativos do fundo. Então, ganha e de longe do IFIX, do ITIT, né, que é o índice de fundos de tijolo do IFIX, ganha do CDI, né, ganha do IPCA mais 6, também, né, com uma certa folga de 3% ao ano, e ganha também do IMOB, que mesmo com essa alta do IMOB recente que o Raul acabou de comentar aqui no começo do nosso webcast, também ganha de lavada do imóvel. Então, um investimento que trouxe, na nossa visão, um retorno muito positivo para os investidores do TXF11, e por isso que a gente acredita que foi uma boa venda, tá? O cap rate de venda é de aproximadamente 7,65%. Lembrando que a gente fez uma aquisição muito recente no estado de Goiás de uma loja do açaí também, em Caldas Novas, né? A gente comprou lá por 8,5% de cap. Então, a gente tem conseguido fazer isso, comprar imóveis com caps superiores e vender imóveis com caps inferiores às nossas compras. E o lucro representa a antecipação de aproximadamente 57 vezes do resultado líquido mensal gerado pelo imóvel no TXB11. Tá? Isso já líquido de todos os custos e dos juros da securitização.
Então, por último, passando aqui para a nossa estrutura de capital, o fundo terminou o mês com um total investido aí próximo de 4,3 bilhões de reais, um saldo devedor das securitizações de aproximadamente 1 bilhão, que traz uma relação, né, de securitização versus o nosso ativo de 23,3 feito, uma alavancagem líquida, né, descontando o caixa de 12,5%. O custo médio da securitização caiu um pouquinho, porque a gente trouxe CRIs que diminuíram a taxa média do fundo, né? Então o custo médio agora é IPCA mais 5,46. O fundo terminou o mês com investimentos com liquidez de aproximadamente 465 milhões de reais, sendo que a necessidade de caixa para pagamento de amortizações nos próximos 12 meses é de aproximadamente 50 milhões de reais. Então, de novo, na nossa visão, uma estrutura de capital bastante sólida e que nos deixa tranquilo aqui em relação à gestão do fundo como um todo. Bom, acho que com isso a gente pode passar aqui para a sessão de perguntas e respostas. Recebemos duas também, em linha com o que a gente já havia feito aqui no começo. E a primeira é se existem planos para aquisição de ativos de outros segmentos, né, como logístico, lajes corporativas ou até mesmo shoppings, para o TRXF. Ativos logísticos, posso dizer de primeira que sim, né? A gente tinha no pipeline da 11ª emissão um ativo logístico, que era um build-to-suit, locado por um dos principais e-commerces do Brasil, numa região metropolitana do sul do país. Então a gente tem sim ativos logísticos aqui no pipeline, esse bem explícito, né? E a gente acredita que a gente consiga concluir essa aquisição aí nos próximos dias. Lajes corporativas ou shopping e outros ativos logísticos, que não esse que estavam no pipeline da 11ª emissão, acho que esse é um ponto relevante, né? Essa última emissão do fundo chamou muita atenção no mercado, então a gente passou a ser muito procurado por players do mercado dos mais diversos segmentos, né? Investidores, incorporadores, desenvolvedores, oferecendo imóveis aqui para a TX e para o TXF11, consequentemente. Então a gente tem sim um pipeline bem robusto, com ativos diferentes do que é o varejo Big Box. A gente também tem, lógico, bastante coisa ainda no segmento do varejo Big Box, mas vieram ativos com um espectro mais amplo aqui. E a gente tem analisado esses ativos com o mesmo afinco que a gente sempre analisou, né, todos os segmentos aqui para o TRXF11. Acho que para uma próxima emissão do fundo, talvez a gente tenha sim alguns segmentos com novidades, né? Lajes corporativas mais difícil, teria que ser um case muito específico, similar ao que a gente fez, né? Um segmento específico na área de hospitais, quando a gente fez o Einstein, teria que ser algo nessa linha, né? Algo mais diferente. A gente não entraria num prédio corporativo especulativo, standalone, né? Se ele fosse só uma operação isolada, enfim, não é tanto a nossa cabeça aqui atual. Isso serve também para ativos logísticos. A gente prefere imóveis que casem com a nossa estratégia, ou seja, que sejam bem localizados, de preferência em grandes regiões metropolitanas ou próximo do centro de grandes cidades, e que tenham contratos de locação com uma única empresa ou com poucas empresas para o longo prazo. Acho que essa é a cabeça aqui. E shoppings também, a gente não é um player de shopping, então dificilmente a gente entraria numa competição com outros fundos de shopping, né, mais específicos, mas a gente pode olhar sim em situações específicas, talvez uma posição minoritária para entrar no segmento, colocar o pezinho no segmento, talvez um ativo que tenha uma casa de shopping, mas que pareça muito com o nosso segmento aqui, que esteja ancorado, né, com uma grande, com um grande locador, como a gente já tem os centers aqui dentro do TRX, né, o TR Center Goiânia, o TR Center Jundiaí. Então, acho que nesse caso a gente tem um olhar, sim, também para esse segmento. A gente gosta muito do setor, mas é um setor que a gente tem que começar com calma e com posições bem estratégicas. Então, acho que é isso que a gente pode falar aqui nesses novos segmentos que a gente tem, sim, olhado, mas com cautela. E o fundo, lembrando, né, o fundo hoje é majoritariamente investido em grandes lojas de varejo, e isso deve ficar ainda, né, no longo prazo. Muito difícil você diluir essa posição de um dia para a noite. Então a estratégia principal do fundo ainda é essa. A gente tem olhado também vários ativos nessa linha, mas tem hoje no pipeline outros ativos de outros segmentos que podem trazer também mais diversificação para o TXF11, pensando no médio e longo prazo.
Boa. Bom, por último, há alguma expectativa de aumento dos dividendos mensais recorrentes pós-emissão? O que a gente pode falar sobre isso? Na verdade não, né? Assim, a gente já comentou sobre isso aqui no webcast passado. A gente está num momento em que o nosso lucro operacional recorrente ele foi diluído, né? Porque a gente tinha a alavancagem do TXF11, por ser uma alavancagem barata, bem casada, ela traz uma série de benefícios, inclusive no resultado operacional recorrente. Quando a gente fez essa última captação, captou mais de 1,250 bilhão de reais, cresceu o fundo, né? Basicamente com equity, né? Ou seja, ou dinheiro ou ativos imobiliários, né? Que foram pagos com cotas. Isso fez com que a alavancagem fosse bastante diluída. Então a gente passou a ter um resultado operacional recorrente menor do que a gente tinha antes da 11ª emissão, mas com um fundo maior, bem mais líquido, mais investidores, mais ativos, mais concentrado na cidade de São Paulo, né, ou na região metropolitana de São Paulo, e com uma alavancagem menor. Então uma relação de risco e retorno. A gente diminuiu consideravelmente o risco do fundo, e aí o retorno também teve essa diluída. A gente tem conseguido manter aqui o guidance de distribuição, que é o mesmo guidance anterior a essa emissão, né, entre 90 e 93 centavos. Esse é o guidance que a gente tem até dezembro. Com essa venda de Goiânia, esse guidance está mais do que reforçado, gera até uma expectativa de uma distribuição extraordinária em dezembro, que a gente vai falar sobre isso mais próximo de dezembro, a depender dos movimentos do fundo. Mas hoje a gente não tem essa expectativa dos dividendos mensais recorrentes. Acho que a expectativa é de manutenção desses dividendos, e na medida que a gente conseguir vender ativos e fazer operações que geram ganho de capital, aí sim a gente vai conseguir ter distribuições extraordinárias no fechamento do semestre. Esse é o planejamento aqui, pelo menos olhando o curto e médio prazo. Boa. Bom, com isso a gente encerra a sessão de perguntas e respostas e o webcast. Então a gente vai finalizar aqui o webcast e reforçando sempre os nossos contatos, para dúvidas, sugestões, estamos sempre à disposição. Nosso canal principal, que é o ri@tx.com.br, é o nosso e-mail, Estamos nas redes sociais, @txinvestimentos, tanto para o Instagram quanto para o Spotify. E o nosso site, que é o www.trx.com.br, e lá você consegue acessar as páginas dos fundos, tanto do TXF11 quanto do TXY11. Então, mais uma vez, obrigado pela participação, pela audiência mensal, e até o próximo mês. Valeu, pessoal. Até a próxima.